noite, irmãos queridos. Boa noite, irmão André Silva, irmão Fabiano, irmão Juliano, irmão Robson. Boa noite, irmão Rogério Buzzi. Boa noite a todos os irmãos que estão na sala. O André Silva está na sala, o Rudinei Fernandes, o Rodolfo Natali, Rudinei Fernandes, o Fabiano, Maria Conceição, Renato Pereira, boa noite, irmão. Pedro Sampaio, boa noite, irmão. A Rosa Sprato, mais uma vez, boa noite. Irmãos, somente eu que não estou ouvindo o irmão Marcílio? Irmão Rogério, o som vem vindo do seu microfone. Aí. Olha lá, agora a sala iniciou realmente. Não, eu não estava ouvindo você, meu irmão, perdão. Ah, tá ok. Irmãos, somente eu que não estou ouvindo. Tá me ouvindo, Rogério? Não estou te ouvindo. Quando você fala comigo, sim. Você falando aí, eu estou vendo que está bem fundo o teu som. Bem baixinho mesmo. É que eu não mexi. Tá me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Ok. Deixa eu mexer no som aqui. Bom, vamos iniciar. O irmão Robson, ora, irmão, por favor. Sumiu. Os irmãos podem dar um... O microfone do irmão Robson está cortado, Marcílio. Veja aí se... Não, é ele que tem que abrir lá. Eu não tenho como... ok. Se eu apertar aqui, talvez não consiga voltar. É ele que tem... Ah lá. Okay. Tá ouvindo, irmão Marcílio? Tô ouvindo, sim. Ora sim, amado. Pode orar? Por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo... Irmão Robson. Sumiu a voz dele. Caiu. Caiu. Fabiano, irmão, ora, por favor. O irmão André, por favor, pode ser. O irmão Fabiano está com o microfone cortado também. Agora ele abriu, liberou. Graças e paz a todos os irmãos. Vamos orar então. Amém. Santo e poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido o seu nome, agora e para sempre. Amém. Nós rogamos ao Senhor, mais uma vez, assim como os irmãos acabaram de fazer várias orações, sabemos que o Senhor escutou desde o princípio da oração, e nós sabemos que o Senhor é conosco. Aleluia. Nós pedimos, Senhor, que seja com as palavras que vão sair da boca do irmão que vai anunciar a tua mensagem, o teu Santo Espírito, através dele, anuncie a palavra da salvação. Amém. E do preparo necessário para cada um de nós encontrarmos com o Senhor. Nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor se levantará em socorro de nós que somos o seu povo. E nós pedimos, Senhor, concede-nos poder para proclamar a tua palavra com interpretez. Nosso Deus, seja com todos os irmãos que participam conosco, aqueles que participam pela primeira vez hoje. Amém. Foram convidados agora há poucos minutos, que o Senhor abençoe a cada família, representada por cada pessoa que se encontra nesse estudo. Nosso Deus, rogamos a bênção que decorrem da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bondoso Pai, vê do alto do teu trono, Pai, que estamos todos aqui querendo ouvir a tua palavra. Amém. E somente pela fé podemos imaginar ou pensar, Senhor, que neste momento o inimigo tem enchido, Senhor,
tudo que ele pode, todos os locais que ele pode, tem concentrado, quem sabe, as forças dele com os anjos mais poderosos que ele tem à disposição, todos caídos, evidentemente, Senhor, para atrapalhar esse hangout. É com um misto de alegria, Senhor, mas também de responsabilidade, que nós vemos, Senhor, que, quem sabe neste exato momento, o Senhor do alto do teu trono, com todos os mundos que o Senhor governa, com todos os mundos que o Senhor cuida, Pai, o Senhor olha para esse pequeno grupo de uma forma toda especial nessa noite. Amém. Acredito em todo o coração que isso acontece, Pai, porque o Senhor sabe que aqui, quem sabe, o Senhor tenha chamado nós, porque somos os mais pecadores de toda essa terra que o Senhor tem, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor se inclina sobre nós nesse momento, e nós queremos te pedir, Pai, que vê, Senhor, quão fracos somos diante de um inimigo tão poderoso, mas vê também, Senhor, que a nossa força está no Senhor. Não disse o Senhor a nós que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Pai? Que o inimigo possa ver nesta noite que, de fato, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Que o Senhor pode, através de seres humanos tão fracos como nós, colocar o inimigo em retirada, colocar o inimigo numa situação constrangedora diante de todos aqueles que contemplam o Senhor, porque no final das contas é o nosso amado comandante que lá no céu venceu a batalha uma vez e vem vencendo a cada momento. Amém. Pai Celestial, nós não nos escudamos, Senhor, na força do homem. O homem é fraco, e se depender de nós, Pai, se depender de nós, esse hangout não vai sair, Pai. É verdade. Mas se depender do Senhor, Pai, se o Senhor colocar a tua mão, se Jesus Cristo, o nosso amado comandante, Miguel, colocar a mão, não há como o inimigo poder fazer frente a ele. Amém. Nós É acreditamos, Senhor, na máxima que, embora não esteja na tua palavra, nós acreditamos que ela é real, Senhor. Aleluia. Quando olhamos para nós, não vemos como vencer. Mas quando olhamos para Cristo, nosso sumo comandante, não há como perder. Amém. Muito obrigado, Pai, por ter ouvido no grupo fraco. Muito obrigado, Senhor, por ter aberto as portas para que tivéssemos essa entrevista com o Senhor. E, Pai Celestial, neste momento, Pai, fala aos nossos corações. Fala ao Senhor. Se o homem falar, de nada adianta esse hangout, Senhor. Mas se o Senhor falar, certamente isso será proveitoso. E nós acreditamos que o Senhor quer falar com poder nesta noite. Porque não acreditamos que o inimigo estaria tão irado se não fosse extremamente importante que o Senhor tenha a nos comunicar. Amém. Senhor, nós somos aqui, apenas queremos ser a boca que exprime o teu pensamento. Amém. Não podemos ser nada além disso. Não há honra, não há glória para homem nenhum aqui, Pai. Amém. Fala aos nossos corações, pois nós te ouvimos. Queremos nos sentir como os teus discípulos, Pai, que um dia aos pés do monte ouviram as palavras tuas saídas da boca de teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Amém. Pai, uso a boca apenas para expressar o que cada coração aqui unido sente. Fala, Amém. Pai, pois teus servos ouvem. Amém. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. 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 Irmão, nós tínhamos finalizado no último estudo, no sábado, no versículo 13. E eu tive em conversa hoje à tarde com o irmão Rogério, e Deus o sabe as direções às quais Ele tem nos levado e o que Ele tem preparado para nós. Então, o estudo de hoje, vocês estão vendo aí, chama Estamos Próximos da Destruição do Nosso Planeta. É Gênesis, é o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 6. O Rogério já me passou as imagens do estudo, e ao longo da explanação a gente vai apresentando aí. Irmão Rogério, irmão. Graça e paz da parte do nosso Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo. Desnecessário dizer aos amados irmãos que certamente Deus tem buscado falar ao seu povo, e acredito, creio que nenhum de nós imagina a importância, quem sabe, daquilo que podemos estar estudando hoje. Quem sabe somente um dia, quando estivermos no céu, Deus vai poder nos mostrar o que realmente aconteceu aqui. Deus, quem sabe, abrirá as cortinas e nós veremos que batalha se travou nessa noite, não entre o homem, uma vez que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades nas regiões celestiais.
Quem sabe nós veremos que na data de hoje, no dia 24/8/2015, próximo das entre 8 e 9 horas, houve uma batalha fenomenal, onde anjos magníficos em poder colocaram em retirada exércitos de demônios. E quem sabe, irmãos, nós ficaremos extremamente impactados com o que vamos ver naquele então. Enquanto isso, irmãos, vamos permitir que Deus nos fale ao coração, vamos abrir o nosso coração para que Deus possa realmente falar a todos nós nesta noite. Estamos próximos da destruição do nosso planeta. Irmãos, nós temos visto bastantes sinais. Em meio aos muitos sinais, nós corremos o risco, lembrem-se sempre, amados irmãos, que os servos de Deus, eles são fiéis e prudentes. E a prudência ensina que cada um de nós precisa aprender a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. É um fato que estão acontecendo sinais que são alarmantes. É um fato. Mas ainda que pareça que a terra vá se abrir no meio, irmãos, nós devemos ser homens que olham para a Bíblia e permitem que a Bíblia, e somente ela, seja a nossa regra, inclusive para os sinais. Lembrem, amados irmãos, que o povo de Deus vive da fé, mas não vive de uma fé baseada no que vê. Vive de uma fé que diz aos corações de nós, a cada momento e a cada dia, que a fé é a firme convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Porém, a palavra de Deus, ela diz claramente para nós que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é oriunda, irmãos, daquilo que eu acredito que é verdade. Ainda que eu acredite em certas coisas como verdade, a fé não virá oriunda disso. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos imediatamente a abrir as suas Bíblias ou que leiam Gênesis capítulo 1, 11 e 12. Gênesis capítulo 1, 8. Posso só fazer uma recomendação? É o seguinte, irmãos, peguem a Bíblia de vocês e procurem acompanhar aí pela Bíblia. Antigamente, há um mês atrás, eu conseguia abrir a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira. Eu abri essa Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, era mais rápido para mim, era mais prático, e eu colocava as passagens lá no chat para a gente ir acompanhando. Agora, a Sociedade Bíblica Brasileira, ela mudou o site, ela mexeu nela, e eles não disponibilizam mais nenhum das traduções da Bíblia gratuitamente. Então, eu acessava lá o meio da revista atualizada, a revista corrigida, a nova tradução da linguagem de hoje, a tradução brasileira, tinha até a Bíblia católica lá. Agora, mas eu estou indo pela Bíblia que o irmão Rogério me passou, que é a Bíblia online. Ela demora, é mais complicado para mim colar e jogar lá. Eu consigo fazer, mas é mais lento. Então, se os irmãos tiverem a Bíblia aí na mão, acompanha também pela Bíblia. Tá ok? Fica com a Bíblia na mão aí, que se eu não conseguir pôr um ou dois versos que tem que mais para frente o Rogério vai falando, você está na Bíblia aí, você vai acompanhando, ok? Eu vou continuar pondo aqui, mas a velocidade é menor aqui, e eu não consigo, mas já liguei, mandei contato, fiz cadastro nessa sociedade, os caras não respondem. Acho que os caras não querem mais vender Bíblia, só pode ser isso. Vamos lá, Rogério, desculpa aí, viu, irmão? Sem problemas. Amados, Gênesis 1, nos capítulos 11 e 12, diz o seguinte: disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser lida de forma profunda, e quando Deus repete algo 2 vezes, é porque é muito importante o que ele está falando. Ele quer que você tenha muita atenção. Imagine um Deus, em sua infinita sabedoria, repetindo algo a você. Um Deus que sabe que tem que dar o maior número de informações possível para nós, mas se permite repetir, como que dizendo, filhos, atentem, porque se eu repito, é porque é muito importante. Vejam quantas vezes o Senhor repete aqui a erva que dê semente, e quantas vezes ele vai repetir conforme a sua espécie. Né? E veja que finalmente ele diz... Ó, pastor, o senhor deve estar com a caixinha ligada, ela está dando retorno e está aparecendo um eco no som. Por favor. Pode continuar, Rogério. Desculpa. Bom, então, irmãos, já no início Deus mostra que isso tinha uma importância muito grande. Né? O que acontece? O inimigo, sabendo disso, lembrem-se que nós temos o Gênesis como o princípio da criação, e nós vamos entender a partir do princípio da criação como o inimigo tem trabalhado. O inimigo agora, o inimigo está fazendo, para que os irmãos tenham ideia, o início da transgenia iniciou num mosteiro com um padre jesuíta. Vejam bem, irmãos, o princípio da transgenia, as primeiras misturas de semente, que eram aqueles acasalamentos, entre aspas, que se faziam entre árvores, onde você consegue, por exemplo, a nectarina, que é meio que uma mistura de ameixa com pêssego e outras coisas assim, elas iniciaram num mosteiro. Isso não é por acaso. Tá? Bom, mas vejam, o inimigo agora conseguiu, através da Monsanto, a chamada linha Terminator. A linha Terminator, ou semente BT, é uma espécie de semente que você joga no solo, ela nasce a primeira vez, porém, ela não é fecunda, ou seja, ela não se reproduz. Vejam bem, irmãos, não se reproduz. Pensem como o diabo está trabalhando em todos os elementos que ele tem, eliminando a reprodução. Deus viu que era muito bom o produto com semente e viu que era muito bom o produto segundo a sua espécie. Todo produto que é uma mistura, ele tem um princípio ativo onde o inimigo entra. E Deus tem tolerado por muito tempo as misturas. Por muito tempo Deus tem tolerado, embora o tempo todo ele venha falando da espécie. Porém, irmãos, nós imaginamos que ao jogar uma semente no solo, ela, se for bem adubada, se tiver água suficiente, se a terra for uma terra de boa qualidade, ela vai nascer. Não é assim. Não é assim. Tá? A semente... Perdão, irmãos, alguém está dizendo, a irmã Rosa está dizendo que não tem áudio e não tem som. Alguém pode confirmar se todos estão ouvindo na sala externa? Bom, enquanto isso, irmãos, em se falando de semente, a linha Terminator ou a linha BT é uma semente, como dizemos, que você joga no solo e ela... Em primeiro lugar, ela vai nascer, vai dar o fruto, mas não dá semente. Se você pegar os grãos e jogar na terra, não nascem. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos laboratórios, do ponto de vista da própria Monsanto, isto é a melhor coisa que poderia acontecer. Eles atingiram o auge da perfeição do ponto de vista técnico e comercial, porque o diabo está querendo, através dessas empresas, criar não só um comércio onde o homem está completamente preso, onde o agricultor está preso, mas também eles estão alcançando um monopólio. Agora, pensem no seguinte, quando você joga uma semente no solo,
e observa as condições que Deus mandou, Deus é quem comunica a vida a cada semente, irmãos. Semente por semente, não há numa semente, em nenhuma delas, das bilhões e bilhões de sementes que há no mundo, não existe uma única semente que tenha vida dentro dela. Ela tem o princípio da vida, mas não tem a vida em si. Ou seja, ela tem tudo que precisa para a vida. Mas se Deus não comunicar a vida em si, ela não brota. Agora, o que estaria Deus dizendo na linha Terminator? Se mexeu tanto, se misturou tanto as espécies e pularam, inclusive, naquilo que Deus hoje não aceita. O homem chegou num ponto em que Deus não aceita e Deus está gritando aos nossos ouvidos. O homem natural, os técnicos veem essa semente como uma obra-prima. Deus simplesmente não comunica vida a ela, porque Deus está gritando aos nossos corações. Eu não a reconheço mais como minha. Não é mais minha propriedade. Eu não a reconheço mais como um produto meu, é um produto maléfico, é um produto que está vindo para destruir os meus filhos, destruir os meus servos, e eu não comunicarei vida a esse tipo de elemento. Vejam, irmãos, a leitura que nós devemos fazer é essa. Enquanto o mundo imagina que a transgenia é um produto que deve vir para alimentar o ser humano, porque não há outro meio, etc, 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 o inimigo está tentando trazer de volta o que ocorreu com o povo de Deus no passado. O povo de Deus, o próprio Jacó e seus filhos, tiveram que finalmente fazer o quê? Tiveram que ir buscar sementes. E o que aconteceu? Primeiro compraram, depois acabou o dinheiro. Eles, por ter José como um irmão que estava lá, puderam ser beneficiados. Porém, todos os outros compraram primeiro com dinheiro, acabou o dinheiro, depois tiveram que dar a terra. Quando acabou a terra, finalmente tiveram que virar escravos. Irmãos, o inimigo está repetindo o que fez no passado, criando um monopólio. Quantos irmãos acham que vai custar um saco de semente quando não houver uma única semente crioula no planeta? O México, que é o maior celeiro de semente crioula de milho do mundo, está apavorado porque desembarcou, e ninguém sabe, entre aspas, de onde, semente transgênica. E o problema da semente transgênica é que ela obedece ao seu proprietário, que é o diabo. Deus disse, livre-arbítrio. Você escolhe e trabalha dentro do livre-arbítrio que Deus te deu. O diabo não dá o livre-arbítrio e mostra a sua cara através da semente. Você planta uma semente crioula. O seu vizinho planta uma semente transgênica. Na polinização, a semente transgênica dele não respeita o teu livre-arbítrio e vai contaminar a tua semente. Note que Deus nunca fez isso. Então, irmãos, prestem atenção no que está acontecendo. Número 1, Deus já no livro de Gênesis disse que o fruto deveria dar semente e esse era o alimento bom. O inimigo, como contraria tudo que Deus diz, iniciou com a semente. Agora, com a linha Terminator e com a mistura de espécies. Lembrem-se que agora não é mais uma mistura entre espécies vegetais. O inimigo já está inoculando espécie animal, resíduo de inseto dentro da semente vegetal, e Deus está dizendo que este é o fim daquilo que ele poderia ainda aturar como algo que pudesse de alguma maneira ser respeitado ou simplesmente permitido. Acredito de todo o meu coração que Deus está gritando aos nossos ouvidos. É tempo de irmos para o campo, de fato, e termos já locais onde nós começamos a cuidar do nosso próprio alimento, porque não tenham dúvida, o inimigo só tem um objetivo nesse mundo: destruir a nós. Não é com o mundo que ele está preocupado, é conosco. Ele sabe que o povo de Deus vem alimentado com o alimento que Deus ordenou, será diante dele também um povo preparado para resisti-lo. Agora, eu queria pedir ao irmão
ao irmão Marcílio que preparasse o terceiro quadro para nós. Aguarde um pouquinho, e eu quero agora que os irmãos me acompanhem no capítulo 1, versículo 24. Vejam agora, nós já vimos, por exemplo, na área vegetal, o inimigo trabalhando, na área da alimentação. Vamos ver agora, em outra área, o que o inimigo está fazendo. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 24 e 25. Disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Note como Deus está repetindo isso. Gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, Irmãos, por que Deus repetiria tanto este conforme a sua espécie? Notem agora, né, que o tempo todo ele diz isso e finaliza da mesma forma. E viu Deus que era bom. Ok. Irmãos, por enquanto, eu queria ler aos irmãos, irmão Marcílio, se puder, coloque o slide número 3, por favor, e eu quero ler aos irmãos. Eu sei que tem irmãos aqui que não creem, né, no que escreveu a senhora Ellen White. Eu não peço a ninguém que creia, por favor, não é disso que se trata aqui, mas eu quero que os irmãos apenas prestem atenção, esqueçam que a igreja diz que ela é profetiza, esqueçam que a igreja diz isso, apenas foquem-se no que está escrito, no que ela disse, apenas isso e nada mais. Vejam aí, irmãos, não sei se conseguem ler, eu vou ler aos irmãos. Ela escreveu isso em 1864 e diz assim: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama, resultantes de mistura, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, mistura de homens e animais, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais em certas raças de homens. Quando ela escreveu isso, a ciência, os adventistas, mas muita gente colocou em xeque tudo que ela havia escrito. Quando eu me deparei com esse texto, eu orei. E só vou dizer para os irmãos a minha experiência, não quero convencer ninguém aqui de nada, amados irmãos. Repito, eu orei e disse: Senhor, de fato, poderia já ter no passado aqueles homens, porque, Senhor, tudo bem, eram homens que viviam até 1000 anos, a inteligência, a capacidade intelectual, o conhecimento que eles tinham, eu sei, Senhor, eu acredito, era muito maior do que o que nós temos hoje. Muito maior, Senhor, eu sei disso. Mas, Pai, poderia já esses homens ter conseguido algum tipo de mistura dessa natureza? Poderiam eles já ter uma tecnologia? Ou poderiam ter conseguido alguma coisa próxima disso, Pai? Irmãos, espero que acreditem no que eu lhes digo. Eu orei, falei apenas com Deus. E comecei a vasculhar na internet e não achava nada. Depois de orar, e muito, o Senhor me mostrou uma reportagem de umas pessoas que encontraram na Austrália um dinossauro e foi o primeiro dinossauro que se conseguiu fazer uma tomografia computadorizada, e a pergunta era: dinossauro com coração humano? Os cientistas estavam apavorados porque encontraram um dinossauro que batizaram de Willow. E esse dinossauro, todos sabem, os dinossauros são répteis de sangue frio, e ele tinha um coração com 4 cavidades, que é o coração de um animal de sangue quente, porém, o coração tinha todo o desenho de um coração humano. E a pergunta era: como esse coração foi parar lá? Bom, eu não quero aqui entrar em conjecturas, eu apenas quero que os irmãos pensem. E quero mostrar também para os irmãos algo que me deixou completamente estarrecido, né? E quero que os irmãos, por favor, neste momento, quero que todos entrem,
por favor, entrem, porque eu não consegui baixar de jeito nenhum esse vídeo. Entrem, por favor, na minha página do Facebook por um momento, irmão. Sem sair dali, apenas entrem na página do Facebook, Rogério Buzzi. Entrem nesse Face, e está ali um vídeo bem curtinho. Eu quero que os irmãos ouçam esse vídeo com muita atenção, mas muita atenção, e assim que ouvirem, por favor, irmãos, eu vou colocar o vídeo de novo depois, só para os irmãos ouvirem aqui pelo som, e depois que ouvirem, deem o seu ok aí. Irmãos, todos juntos, por favor, nesse momento, vejam o vídeo. É importante que vocês vejam esse videozinho, ok? Vamos lá? Todos, por favor, entrem no Face. Os irmãos internos, por favor, me auxiliem aí. A cada um que entre, digam, entrei. Não saiam, por favor, aqui da sala interna, obviamente, mas entrem. E os irmãos da sala externa, à medida que virem, só deem o seu oi, dizendo assisti, vi, ou enfim, algo parecido. Certo? Então, irmãos, entrem na sala do Face e os irmãos vão, por favor, me direcionando, me dizendo se os que viram e os que não viram. E no final, eu vou colocar apenas para que todos, quem não conseguiu ver, tenha pelo menos o som, ok? Fico no aguardo, então, que todos os irmãos agora vejam o videozinho, tá bem? Irmão André, o irmão está me ouvindo? Sim. Ou... Sim, irmão Rogério, estou ouvindo. Ok. Por favor, me oriente. O irmão está entrando, me oriente se o irmão está vendo o vídeo, se não está, quando acabar, me diga, acabei de ver, por favor. O irmão Robson não tem Face, não tem problema, todos que estão entrando. O videozinho que está ali é o videozinho que tem um desenho do Piratas do Caribe 4. Piratas do Caribe 4. Estão vendo esse vídeo, irmão André? É o primeiro vídeo que está na página, irmão André. Irmão Rogério. Pois não? Enquanto os irmãos estão vendo o vídeo lá, eu não vou ver, eu queria fazer um comentário rapidinho com o irmão. Não sei se o irmão conhece, lá de Brasília, a irmã Elizabeth Cristina. Que eu me lembre, não. Essa irmã, o pai dela, a mãe dela foi enfermeira do filho do diretor da NASA atual. Ele é mórmon. A Elizabeth Cristina tem várias informações muito interessantes da NASA através do pai dela. Ela me contou, há mais ou menos, tem um ano mais ou menos, que ninguém sabe disso não, raras pessoas sabem, que os Estados Unidos tem um navio laboratório. Não, pastor Juliano, perdão, pastor Juliano, é que assim, tem que ser bem rápido, porque as pessoas já assistiram o vídeo aqui. Ah, não, depois eu falo, então tá bom, pode perdão, tá, pastor Juliano, mas depois pode ajudar os irmãos, é que senão nós vamos atrasar aqui, tá bom, meu amado? Essa é prioridade, pode ir. Ok, os irmãos aqui, a maioria já viu. Muito bem. Bom, amados irmãos, a maioria já viu o vídeo, tá? Eu vou colocar então agora para os irmãos apenas, e para que o pastor Juliano ouça também, eu vou aumentar a caixa de som aqui, para que o irmão possa ouvir. Irmão, pastor Juliano, ouvindo, por favor, me diga se o irmão ouviu, para que a gente possa ter certeza que foi realmente bem visto. Espera aí, vamos lá, eu vou aumentar o som. Ok. Tão bonita, é com certeza uma das criações de Deus e não uma daquelas criaturas sombrias
que não puderam se refugiar na arca. Vejam, essa imagem, pastor, está no Piratas do Caribe, volume 4, aparece alguém que é um cristão, ele pega uma sereia, e ele pega essa sereia no colo, essa sereia, ela se transforma num ser humano, ela perde a condição de parte peixe dela, e ele começa a falar com ela, e aí a gente sabe que é um cristão, no filme, claro, porque ele usa um crucifixo ali, e ele diz o seguinte, bem pertinho dela, tão bonita, é com certeza uma das criações de Deus, e não uma daquelas criaturas obscuras que não puderam se refugiar na arca. Todos, creio, os irmãos, o irmão André, o irmão Marcinho, puderam ver isso? Conseguiram pelo menos ouvir? Não, Rogério, não consegui nem ouvir. Mas você já tinha comentado uma vez comigo, eu não tenho Face também, então... Mas para mim está tranquilo, viu? Para mim está tranquilo, você pode continuar. O que queremos chamar a atenção dos irmãos é de onde o diretor teria tirado essa ideia, né? Irmãos, é notório essa questão, por quê? Porque tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se está... Bom, é notório essa questão, porque, irmãos, quando nós vemos, por exemplo, né, um diretor, e nós sabemos que os filmes de Hollywood, e esse filme particularmente, eu não assisti ele, obviamente, todo, mas eu vi detalhes dele, justamente porque alguém me falou disso. Irmãos, é impressionante. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas existem vários casos de mensagens subliminares através de sereias, onde crianças, ao assistir filmes e desenhos de sereias, crianças extremamente pequenas, começam a se masturbar. Isso, irmãos, é violento, né? Lembrem-se que o peixe é um animal assexuado, né? E isso tudo o inimigo certamente tem um objetivo, né? Agora, de onde é que o diretor trouxe essa informação de que lá no passado Deus não permitiu que animais ou aquilo que era amálgama pudesse de alguma maneira entrar na arca? Irmão Marcílio, eu queria, se possível, que o irmão colocasse o slide número 2, né? O slide número 2 fala de amálgamas, né? E mostra aí, inclusive, né, amálgama, que é uma mistura entre espécies diferentes, né? O inimigo já está fazendo, eu creio que todos já acompanharam, vários e vários elementos dessa natureza. Existem vários, né? Nós não vamos mostrar aqui as imagens, vocês podem olhar como o inimigo tem avançado nisso, misturado espécies, e nem sabemos como já podemos estar próximos de uma mistura entre homens e animais, se já não temos, né, essa mistura final que está sendo demonstrada. Irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia, para aqueles que podem acreditar, no livro de Levíticos, Deus disse que, quanto ao porco, não se deveria nem tocar no cadáver. Eu não sei se os irmãos sabem, a ciência descobriu recentemente que, bom, já se sabia, né, de há pouco tempo, que o rim do porco é o rim mais similar ao rim do ser humano e é o rim mais compatível, fora do ser humano, ao rim do ser humano. A pergunta é simples, irmãos. Se Deus disse que não era nem para tocar no porco, como pode que agora o rim do porco é compatível com o rim do ser humano? A resposta é uma só. Não é que o porco melhorou, é que o homem piorou. O homem está perdendo a sua imagem e semelhança, o homem está perdendo sua condição de obra-prima da criação e está gradativamente se definhando a tal maneira que hoje, né, o rim que mais está próximo da condição humana é o rim de um animal que Deus pediu lá no princípio que nem se tocasse no cadáver dele, tamanha era a imundície daquele animal. Bom, não precisa muito, né? A ciência tem descoberto também que
a carne de porco é assimilada ao organismo humano e não digerida. Nem precisamos falar da cistocircose, né? E, assim, gradativamente nós vamos vendo como o inimigo tem procurado e como ele tem trabalhado nessa questão. Agora, irmão Marcílio, por favor, o slide número 5, perdão, número 6, por favor. Eu quero que prestem muita atenção nesse texto. Esse texto foi escrito também em 1864 e está no livro Spiritual Gifts de Ellen White também. Não quero, repito aqui, vender esta senhora. Por favor, fiquem pelo que está escrito e apenas isso. Mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Qual é o objetivo do inimigo, então? Deturpar a imagem de Deus no homem. Este é o objetivo dele. O inimigo sabe que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. O inimigo tem trabalhado ao longo dos anos, tentando tirar a nossa origem, como aqueles que vieram da criação de Deus, e tem tentado nos colocar como filhos ou como originados de um macaco. O inimigo tem trabalhado forte essa ideia de que nós somos originados do macaco e vai chegar ao ponto que ele quer no mundo, que é destruir a imagem de Deus no homem. E ele está trabalhando nisso, lembrem-se, irmãos, gradativamente. Por isso é um tempo em que Deus pede que a gente se abstenha do alimento animal, incluindo o alimento animal. Por quê? Porque nós precisamos, no tempo em que vivemos, resgatar a imagem de um Deus que fez o homem, como diz inclusive os versículos 29 e 30 de Gênesis 1, resgatar e dizer: disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Deus quer que os seus filhos neste momento, os seus servos neste momento, não se alimentem mais de cadáveres. Deus quer que nós comamos alimentos vivos em que há semente. O alimento vivo com a semente faz com que nós sejamos homens e mulheres pujantes, homens e mulheres em que a vida flui para que possamos comunicar a vida de Deus aos outros que estão perecendo. E em tudo Deus está trabalhando para resgatar a nossa origem edênica. E enquanto ele resgata a nossa origem edênica, o inimigo está gritando a plenos pulmões que sim, de fato, a destruição da terra é eminente. Deus precisa limpar isto tudo. Precisa acabar com toda esta confusão que está aí. Hoje são diversos alimentos. Veja que o inimigo trabalha, inclusive, não deixando nem que se classifique. Ele está querendo tirar, inclusive, o aviso das embalagens e dos alimentos que dizem que são transgênicos. Porque o inimigo quer que a gente esteja à mercê disto tudo. Agora, existe um texto, irmãos, que eu quero também que os irmãos leiam com atenção. Lucas 17, versículo 27. Lucas 17, versículo 27. Vejam o que diz aí. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Deus mostra que o problema naquela época era o que comiam, o que bebiam. É claro que aqui existe uma alusão também ao alimento espiritual, mas note aqui, casavam. Não foi Deus quem instituiu o matrimônio lá no princípio? Foi. Por que o problema era o casamento? O problema não era o casamento instituído por Deus, mas o casamento que foi destituído daquilo que Deus disse. Quando, irmãos, voltem
para o texto para o texto de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Prestem atenção nos versículos 19 e 20, quando a destruição da terra se fará. Veja, vai começar o dilúvio. Antes disso é dito: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. Que tipo de espécie? Das criadas por Deus. Colocarás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie. Dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Irmãos, olhem que interessante. Noé, primeiro lugar, olha os avisos. Sempre a repetição, cada espécie, macho e fêmea, e é dito que 2 de cada espécie virão a ti. Os animais vieram até a arca. Noé não foi buscar os animais, irmãos. Os animais vieram até a arca. Os animais que vieram até a arca foram os animais que Deus criou. Esses animais obedeceram ao comando de Deus. Os animais que não foram criados por Deus não obedeceriam a esse comando, porque não tem o princípio da criação de Deus neles. Esses animais vieram porque obedeciam à voz do seu Criador. Assim como nós temos visto os pássaros cantando, louvando ao Criador, que nós não entendemos hoje, mas é um fato. E tudo isso demonstra, irmãos, como, mais uma vez, a destruição da terra é eminente. Por quê? Porque o homem está misturando animais e nós sabemos disso. Repito, procurem na internet para ver quantos animais que são fruto de amálgama que estão aparecendo por aí. É um fato isso, irmãos. Tá? Agora, existe um outro ponto que também é importante considerar. Vejam que já vimos 2 pontos aqui específicos e um outro ponto que eu queria que os irmãos considerassem também. Né? Nesse aspecto, vamos ver a questão aqui, em princípio, do macho e fêmea. Tá? Macho e fêmea. Irmão Marcílio, por favor, né, macho e fêmea, aliado a Lucas, que diz comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Slide número 13, por favor, irmão Marcílio. Slide número 13. O slide de número 13, vocês vão ver o que está acontecendo. Deus não proibiu o casamento. O problema era o casamento que se fazia e da forma como se fazia. 26 de junho, agora, de 2015, a Suprema Corte Americana, lembrem-se que os Estados Unidos da América é, sem dúvida nenhuma, a grande herança do protestantismo, e hoje ele caiu. A Suprema Corte Americana aprovou por 5 votos a 4 casamento gay em todo o país. Macho e fêmea entraram na arca. Agora, no próximo slide, número 14. Veja que o problema vai além disso. Número 14, irmão Marcílio, por favor. (19 de dezembro de 2013). Vejam o que está acontecendo a nível... Isso está acontecendo no nosso país. Um pouquinho mais. 19 de dezembro de 2013. Cerimônia religiosa que uniu em laços matrimoniais as pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha. Isso aconteceu no Brasil e está acontecendo, os irmãos sabem disso. Slide número 15, por favor, irmão Marcílio. A questão aqui, irmãos, não é o preconceito ou não preconceito. A questão é onde o diabo está levando o planeta Terra. Por que ele está fazendo isso tudo?
Igreja de casal de pastores gays ganha mais adeptos no país. Igreja Cristã Contemporânea tem 6 templos no Rio de Janeiro e mais um foi inaugurado em São Paulo. Irmãos, eu quero ler rapidamente para os irmãos e fazer um comentário rápido também de Gênesis 19. Gênesis 19 mostra a destruição da cidade de Sodoma. Quero ler apenas uns trechos. 19, versículo 4. 19, 1 até o 11, e vou só comentar o que nos interessa aqui. Vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Aí, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Esses anjos vieram para destruir Sodoma, estavam como homens, e Ló convida eles para que entrem na casa, porque sabia do perigo daquela cidade grande. Porfiou com eles muito, e vieram com ele entrar em sua casa, e fez-lhes um banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Haviam crianças ali no meio. Todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os varões que ativeram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Conhecer na Bíblia. E conheceu Adão a Eva e tiveram filhos. Ou seja, conhecer é o ato sexual. Traze-os para fora porque queremos fazer sexo com eles. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Não façam mal. Eis aqui 2 filhas que eu tenho que ainda não conheceram varão. Imaginem uma cidade daquela, corrompida daquele jeito, onde os homens vão e querem na força pegar os homens, 2 filhas virgens. Os homens não queriam mais saber de mulher. Vejam o que acontece aí. Fora vos lastrarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Vieram se proteger aqui por causa disso. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quer ser juiz em tudo? Quer ser nosso juiz? Nós temos uma lei que nos protege hoje do que queremos fazer aqui. Estamos chegando lá. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, os anjos, porém estenderam a sua mão, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Irmãos, o que poderia Deus fazer com aquela cidade? Quando ele indaga, que Abraão indaga: Escuta, mas se tiver 10, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Se tiver 5, não vou destruir. Se tiver 3, não vou destruir. Ele não tem mais nem coragem de pedir. Irmãos, depois de cegos, eles continuaram tateando na porta para entrar e tentar fazer sexo, cegos com os homens, entre aspas, que eles imaginavam estavam lá. Poderia Deus fazer algo mais? Irmãos, nós estamos chegando lá. Não tenham dúvida que isso está para acontecer. Eu queria pedir ao irmão Marcílio agora que, por favor, irmão Marcílio, coloque de novo o número 12 para nós. Número 12. E eu quero que fique marcado isso no coração dos irmãos nesta noite. Por favor, para que os irmãos tenham em mente qual é o grande problema e se estamos de fato aí ou não. Irmãos, os irmãos viram como de fato Deus, tem falado ao ser humano, como Deus está apelando para que o homem realmente entenda o que está acontecendo, e quero repetir para que isso fique gravado. Mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Slide número 8, por favor, irmão Marcílio. Número 8. Eu sei que isso é pesado, irmãos, mas
Deus, quando fala dessas maneiras firmes, é porque a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Slide número 8. Claro que, irmãos, é muito mais do que isso, mas apenas para que os irmãos vejam como nós estamos chegando realmente a um ponto. Existe muita coisa na internet, uma vez, tudo o nosso desejo é apenas que os irmãos abram os olhos. Em plena luz do dia, uma jovem americana decidiu ter relações sexuais com um pitbull. O local escolhido foi o quintal da sua casa em Las Vegas. Vizinhos acionaram a polícia após ver KV de 23 anos durante o ato com o animal. Slide número 10, por favor, irmão Marcílio. Isso é só alguma coisa do que nós já estamos vendo, mas o que está nos bastidores, o que o inimigo está fazendo escondido nos laboratórios aqui na Terra, nós nem temos noção, irmãos. Não tenham dúvida que se está fazendo muita experiência genética, muita, e nós não temos nem condições hoje de saber todas. Mulher se casa com cachorro para espantar maldição. E finalmente o slide número 11, por favor, irmão Marcílio. Número 11, por favor. Mulher quer se casar com seu cachorro de estimação. Dominique Lesbirel, de 41 anos, uma mulher holandesa, quer casar-se com seu cão depois de estar casada há 16 anos com seu gato de estimação. Irmãos, existem informações muito mais violentas sobre isso tudo, mas que nem teria, como diz o apóstolo Paulo, né? Existem coisas que nem o falar é lícito. Tem coisa aqui que a gente nem pode colocar aqui, irmãos, porque obviamente a gente tem que respeitar, inclusive, esse espaço, que é para ser um espaço, apesar de tudo que está acontecendo, é para ser um espaço santo. Irmãos, os irmãos podem procurar por si mesmos para ver. Uma coisa é fato, Deus não vai, por muito tempo mais, segurar. Veja que os grandes sinais que apontaram a destruição no passado estão todos latentes diante de nós. Irmãos, é hora da gente realmente começar a se preparar, entender esses chamados. Para setembro, né? É possível que caia um meteoro, pode ser que caia, pode ser que não caia. Irmãos, eu não entro nessa questão. Eu apenas me fixo naquilo que certamente Deus tem falado aos nossos corações. Nós não podemos negar, irmãos, que todos os 3 elementos bases, principais, já estudamos inclusive os sinais na natureza, estudamos o livre-arbítrio sendo arrancado do povo em todos os critérios. Veja que daqui a pouco esses homens, esses anjos que estavam lá, foram arrancados, entre aspas, do seu livre-arbítrio. Só não foram violentados porque eram anjos com poder. Mas veja que a cidade já tinha tirado o livre-arbítrio do ser humano, ou seja, né, eles eram obrigados a fazer algo que não queriam. É aí que Deus intervém. Deus intervém quando o livre-arbítrio na nossa agricultura é retirada, está a um passo de ser retirado completamente. Deus intervém quando o livre-arbítrio é retirado, quando você quer adorar a Deus no santo sábado e o inimigo vai forçá-lo a guardar o domingo. O inimigo tem tirado o livre-arbítrio na questão do casamento. Chegará um tempo, creiam, em que pela força será retirada a esposa ou esposo. E, irmãos, o pior de todos, como vimos, né? Os animais se misturando com os homens, e podem ter certeza, quando isso acontece, o Espírito de Deus não pode trabalhar numa mente difusa, numa mente que ao mesmo tempo não é homem e não é animal. Obviamente, a destruição está de fato muito próxima, muito mais do que talvez a gente possa imaginar. Irmão Marcílio, é isso, né? Não sei se haveria alguma pergunta, algum comentário. Eu sei que o pastor Juliano tinha alguma coisa para comentar aí com a gente. Enfim, irmão, está nas tuas mãos. Irmão Rogério, eu estava dizendo para o irmão o seguinte: ó, irmão, os irmãos estão participando conosco. Essa irmã, os pais dela moram nos Estados Unidos há muitos anos. A mãe dela é enfermeira e ela foi enfermeira de um dos filhos do diretor da NASA atual.
esse diretor da NASA, ele é mormon. E ela me contou várias coisas. Entre umas coisas que ela me contou, que os Estados Unidos tem um navio, laboratório, desde a década de 50, fazendo experimentos com animais e seres humanos, fazendo clonagens, e como havia uma rejeição muito grande das nações sobre clonagem humana, esse navio foi colocado em águas, ele está em águas internacionais. Desde a década de 70, ele vem fazendo experiência nessas áreas. E dizem... Irmão Marcelo, irmão Pastor Juliano, perdão, tem um eco. Será que é do irmão, é de alguma outra pessoa? Não, aqui eu estou sem minhas caixinhas, estou só no computador mesmo. Então, acho que é no André, agora resolveu. Então essas coisas já vêm acontecendo há um bom tempo. Eu não sei se vocês lembram um filme, uma novela que passou no princípio de 2000 e pouco, O Clone, na Globo. Né? Então, essas coisas já existem. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos, muito séria. Há mais ou menos uns 2 anos e pouco, eu, como moro sozinho, irmão Rogério, eu converso muito com Deus, porque Deus é uma pessoa, ele escuta e ele fala. O Salmo 94 diz que quem fez o olho vê, quem fez a boca fala e quem fez o ouvido ouve. Então Deus é uma pessoa. E eu converso muito com Deus. E Deus um dia me falou uma coisa muito interessante. Inclusive, hoje pela manhã, Deus me falou uma coisa, eu até falei para o Marcílio, vou falar para os irmãos daqui a pouco. Deus me falou uma coisa muito interessante. Presta bem atenção o que Deus falou comigo. Da mesma forma, por que nós ficamos doentes? Foi uma colocação que Deus me colocou no meu coração. Por que nós ficamos doentes? Porque no nosso corpo está faltando algum elemento que compõe o nosso corpo e que faz o equilíbrio físico, o metabolismo, as reações do nosso corpo, tanto físico como mentais. Quando um desses elementos, por exemplo, quando você tem uma carência de ferro, você pode ficar anêmico. Então você tem que tomar remédio à base de ferro para o seu sangue ser fortalecido e combater a anemia. Muito bem. Então Deus falou assim, meu servo, o mundo vai ser destruído porque o planeta está já entrando em coma. O planeta está doente. Eu perguntei a Deus, mas como o planeta está doente? De que maneira? Ah, Deus me explicou. Quando o homem extrai o minério, o ferro do solo, a prata, o alumínio, o zinco, o nióbio, para construir aquilo que ele quer, através da tecnologia, essas coisas não retornam para a Terra. A Terra vai ficando carente dessas áreas. E isso, a longo prazo, tem efeitos na própria natureza. Por isso nós vamos ver essas coisas. Quando eu soube, através do Marcílio, desse vídeo que o nosso querido irmão Neemias postou, eu assisti e fui fazer uma pesquisa com outros vídeos, outros comentários de outras pessoas. Eu me preocupei muito. E eu comecei a orar a Deus, desde domingo. Eu venho orando, Deus me deu uma resposta. E hoje Deus me deu uma palavra interessante. Deus me deu mais um puxão de orelha. Marcílio, eu te falei para você que é Isaías 63, não é? É Isaías 62, o versículo 10 e o versículo 11. Se algum irmão puder postar aí, eu ler, Isaías 62, o verso 10 e o verso 11. Então, meus irmãos, Deus, quando Ele manda, nós saímos dos grandes centros para irmos para o campo, tem vários motivos. O primeiro motivo é você ir despoluindo a sua mente. Você vai deletando os pensamentos, aquilo tudo que você foi absorvendo através do rádio, da televisão, a sua mente vai sendo purificada para você ter um melhor contato, uma melhor comunhão com Deus.
Segundo lugar, você começa a participar de alimentos mais naturais. Esses alimentos vai purificando o seu corpo. O seu corpo vai começando a estar em sintonia com a originalidade do seu corpo que foi criado no Éden. E terceiro e último lugar, é o meio de Deus ter mais comunhão e poder transmitir a você aquilo que Ele quer que nós saibamos nos dias de hoje. Nós, embora somos chamados os remanescentes, irmão, nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer. Você vê que para a gente fazer oração é uma luta. A gente fala, parece que o irmão tem preguiça de orar. Parece que a oração é uma coisa cansativa, enfadonha, quando deveria ser uma prática normal entre nós. Por que temos essa dificuldade? Porque a nossa mente está sendo trabalhada pelo inimigo. A nossa mente está toda deformada. Por isso nós temos dificuldade em algumas coisas. Temos dificuldade de louvar a Deus com cantos. Temos dificuldade para ler a Bíblia. Nós não concentramos para ouvir um estudo como esse que acabamos de ouvir. A nossa mente fica vagueando. Porque a nossa mente, o nosso corpo, ele está todo em frangalho, porque Satanás vem trabalhando de uma maneira muito poderosa na mente e no corpo humano. Porque o alvo do diabo, aquilo que o irmão Rogério falou, é destruir a imagem de Deus que ele impôs em cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos levar mais a sério o que nós temos ouvido aqui nesses hangouts. Nós temos que pensar com mais seriedade e nos desprender das coisas que nos prendem nesse mundo. Irmãos, nós não trouxemos nada para esse mundo e nós não vamos levar nada. Irmão, nós não temos nada. Nós falamos isso com a força de ato. Isso é meu. Não, nós não temos nada. Nada é nosso. Nada. Deus querer, Ele tira tudo das nossas mãos. Então, meu amado irmão, vamos pensar mais com seriedade nessas coisas. A gente pensar com mais seriedade em sair dos grandes centros e o mais rápido possível. Se nós não temos condições de comprar, vamos alugar. Tem muito sítio aí afastado, bem afastado, sendo alugado, estão abandonados aí. Chegar proprietário, me alugue isso aí. Com certeza ele aluga um contrato de 3, 4 anos. Nós vamos perder tudo para que comprar. Nós podemos alugar uma área aí, ó, e investir lá, fazer um contrato. Porque, irmão, a coisa está ficando difícil. Muito, muito, muito difícil. Olha, quero alertar os irmãos. A vinda da Angela Merkel, na semana passada aqui, não foi, chuta o que eu estou dizendo para os irmãos, não foi para fazer tratados comerciais, nem aproximação da indústria brasileira com a alemã, não. Tem outros objetivos. Os irmãos vão ver no futuro. Tem outros objetivos. Tem muita coisa acontecendo e nós estamos alheio às coisas que estão acontecendo. Porque no Brasil nós não temos mídia independente. Todas as mídias são compromissadas com o governo. Elas são mantidas pelo governo pela propaganda. Se uma mídia começar a falar algo que o governo não corta, ela corta as propagandas e ela quebra. O que mantém a televisão, rádio, jornais, são as propagandas do governo. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, INSS, etc, etc, etc. Irmãos, precisamos ser um povo mais inteligente, mais atento. Precisamos raciocinar mais, para que o inimigo não nos iluda, não nos engane. Eu não creio que esse estudo do irmão Rogério hoje é uma coincidência. É mais um alerta de Deus, para que nós nos preparemos, para que nós fiquemos atentos às coisas que estão para vir. Não se esqueçam que antes da grande tribulação vem um princípio das dores. E olha, os princípios das dores são violentos também. Pergunta uma mulher, antes dela ter o neném, como é as dores que ela sente. Foi por isso que Deus, o próprio Jesus, usou essa figura da mulher grávida. Em vários locais, você vê
o profeta Jeremias, o profeta Isaías, Ageu, Amós, Osés, usando a figura da mulher grávida. Então, irmãos, vamos ficar mais atentos, vamos estar mais solícitos, mais unidos, buscando mais o Senhor, porque a hora está chegando. Pode ter certeza, a hora está chegando. Ok. Bom, eu estou vendo aqui, eu acho que não tem colocação nenhuma a respeito do estudo aí, irmão. O irmão tenha visto e fugiu de mim, mas a princípio eu acho que não. Estão fazendo alguns comentários aí. O irmão Rogério quer fazer mais alguma colocação, irmão Rogério? Não. Irmão Marcílio, não, é o que eu tinha que colocar, agradeço ao pastor Juliano. Pastor Juliano, eu não tive tempo de ver o material do irmão Neemias, vou ver, prometo aos irmãos que vou ver. Agora, irmão Marcílio, eu confesso, eu não queria que se publicasse esse estudo, né, não era mais, eu não sei, né, dada a importância que o irmão, porque assim, eu entendo que todos são importantes e tudo, mas justamente porque eu queria que a gente tivesse essa reunião agora, né, e quem sabe então convidar os irmãos, irmão Marcílio, para que, não sei, os irmãos que nos dissessem quem quer participar da reunião que vamos fazer, né, que eles estejam orientados de que é uma reunião, nós gostaríamos que todos participassem de uma reunião, né, para traçar objetivos de evangelismo. Como disse o pastor, a gente precisa orar e precisa se movimentar, né, nós de graça recebeste, de graça dá. E quantas pessoas estão aí que não têm a menor ideia do que está acontecendo, né, e se Deus nos dá essa luz, nós precisamos levar essa luz ao maior número de pessoas possíveis, porque se não fizermos isso, no final estamos demonstrando que não acreditamos nessa luz. Eu não, né, entendo que, então assim, não sei, irmão Marcílio, gostaria que o irmão conduzisse daqui para frente, se, né, porque eu não publicaria em função disso, porque teria que entrar, me parece, junto à reunião nossa, mas aí eu não sei o que fazer, né. Irmão Rogério, inclusive, irmão Rogério, também já começar a questionar os irmãos se querem estar nos 5, 6 e 7 de setembro agora, para que nós tenhamos nossa reunião entre nós. Perdão, pastor, o que a gente vai tratar, entre outras coisas. Entendeu? Isso aí é muito importante. Agora, irmão Rogério, eu queria que o irmão, se pudesse alguém ler, Isaías 62, presta bem atenção que fala o verso 10 e o verso 11. Fala exatamente como falou aí, ó. Ele manda sair e a gente manda anunciar ao mundo essas coisas. Hoje pela manhã eu orei e pedi, Deus só me deu uma palavra sobre isso. Vai acontecer em setembro mesmo? Deus me deu essa palavra. Isaías 62, 10 e 11. Eu li todos os dois. Eu li o capítulo 61, 62, 63 e 64. Mas a palavra que Deus me deu foi em Isaías 62, os versos 10 e 11. Já foi colocado, pastor, aqui no Hangout. Eu creio que todos leram já, mas... Então você vê que é uma advertência exatamente porque o irmão colocou aí. Uhum. Valeria a pena, talvez então, não sei, irmão Marcílio, quiser ler aí, fiquem à vontade aí, meus irmãos. Rogério, você quer fazer essa reunião agora, é isso? Eu não sei, irmão Marcílio, eu gostaria, se fosse possível, de fazer agora, ou então deixamos para quarta-feira. O meu medo é que os irmãos, de repente, não participassem. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui realmente participassem. Porque... E a reunião você não quer que... Não é que eu não quero. Eu creio que não é prudente reuniões dos servos de Deus ficarem expostas, porque... mas então a gente tem que encerrar o estudo, porque senão vai ficar na mesma gravação, você entendeu? Não, mas é que eu digo, irmão Marcílio, se nós encerramos o estudo, e depois como é que nós nos reunimos de novo? Como funcionaria? Eu não sei. Tem que...
para se reunir e depois deletar, nós temos que abrir uma outra sala, você entendeu? Temos que abrir uma outra sala. Não pode desligar, não continuar gravando e continuar na sala? Pode, só que o pessoal que está na parte de fora da sala não assiste mais. E no Skype não poderia tomar junto? Não, no Skype não dá, pastor Juliano. Nós tentamos uma vez, carrega demais. Marcílio, então, por favor, eu acho que o ideal seria que a gente fizesse rápido, se tiver bom aos irmãos. Aí a irmã Cris já colocou, termina essa e gera outro link, porque daí dá para publicar isso aqui, ok? Mas se gerar outro link, eu vou ficar de fora. Não é verdade, pastor Juliano. Não tem ninguém aí com o pastor, né? Não, tem não. Só os anjos aqui comigo. E pelo Skype, o pastor também não consegue participar. Só o pastor pelo Skype. Não tem problema. Ele não vai ouvir todo mundo, né? Não, aí eu digo amém no final, aí eu concordo. Porque agora, irmão, eu acho que tem que fazer essa reunião. Irmãos, deixa eu contar rapidinho. Eu tenho uma pessoa que frequenta com o estudo. Então, aqui na quinta, sexta, sábado e ontem, teve aqui uma cavalgada. Essa pessoa é pobre, tem dificuldade, mas quando ela soube da cavalgada, ela arranjou dinheiro, arrumou o cabelo e foi para a cavalgada. Quando nós temos interesse, irmãos, a gente passa por cima de tudo. Nós temos um mau hábito de deixar as coisas de Deus ir protelando. Vamos deixar para quarta-feira. Não, vamos deixar para sábado, irmãos. As coisas de Deus têm que ser prioridade nas nossas vidas. Para mim, as coisas de Deus são prioridades. Está acima de tudo. E eu acho que os irmãos deveriam também pensar dessa forma, a menos que os irmãos não acreditam, como o irmão Rogério falou, nas coisas de Deus. Irmão Rogério? Oi. Na sala interna ela não comporta 30 pessoas? Não, só 10. Ah, ok. Bom, irmão Marcílio, podemos então encerrar aqui, gerar um outro link e o irmão passar já o link externo para eles? O interno pode continuar ou não? Também não. Não, o externo tem que continuar, porque senão como que as pessoas não participam? É o externo ou é o interno que continua? Qual o novo? Qual que é? Não, o novo é tudo, é um interno e externo, ele gera tudo. Então vamos lá, os irmãos aí pelo menos estão dizendo que sim, então... Rogério, nesse momento tem 25 pessoas na sala. Isso, 26, né? É 10h30 da noite. O pessoal vai participar da reunião? Os irmãos estão dizendo que sim, Marcílio, a gente vai tentar ser rápido. Eu já vou gerar esse link já, então. Já estou indo gerar o link. Por favor. Ô Marcílio. Fala, pastor. O Fabiano falou que tem no Google um link, ele falou para mim, não sei se o Fabiano está na sala. Você clica e abre, você monitora aqui o meu computador. O Fabiano dorme cedo, pastor. Quando dá 10 horas, 10 para as 10, assim, ele já sai. Ele dorme cedo. Eu sei disso aí. Como que a gente vai fazer? Pode ir, eu fico fora, não tem problema não. Eu chamo o irmão depois, irmão, se estiver bem, eu chamo... mas no Skype o irmão não conseguiria atender, né? Bom, no próximo a gente põe o pastor a par do que foi tratado rapidinho. Marcílio, vamos lá então, que os irmãos estão pedindo para ir rápido. Então, vamos fechar. Quem é que faz a oração final? Pastor Juliano? Quem faz? Pastor Juliano que vai nos deixar, pode orar, pastor? Posso sim. Por favor, amado. Santo Deus, bondoso Pai, nós estamos na Tua presença, porque nós Te amamos, Te adoramos como nosso Deus, como Criador de todas as coisas, como os ouvimos, e o Senhor cria todas com carinho, com amor e com ordem. E o inimigo de nossas almas tem procurado desorganizar todas as coisas que o Senhor criou, tem procurado trazer uma desintonia na natureza para que alcance aquilo que o Senhor mais ama,
que o Senhor criou a sua imagem e seu semelhante, que é o homem. Pai querido, nós nos encontramos numa posição de fragilidade diante dessas coisas. Por isso, Pai, nós estamos te pedindo que o Senhor estenda a tua mão de poder. A tua palavra diz em alguns locais que o Senhor, levantando a sua mão direita, as coisas aconteciam. Então levanta a tua mão direita, Pai, a nosso favor, contra todas as astúcias de Satanás. Nós sabemos que mais do que nunca ele está atuante nos nossos dias, só por causa da igreja que o Senhor instituiu aqui nesse mundo através do teu Filho bendito. É um povo pequeno, é um povo pouco, mas Satanás sabe que esse povo pouco, ele tem um grande poder nas mãos, que é o nome de Jesus. Por isso, Pai, nós, como igreja, nos levantamos contra tudo isto e determinamos na autoridade que é no nome de Jesus que esses espíritos opressores, que esses inimigos de nossas almas, eles não tenham poder, eles não tenham permissão de tocar em nenhum de nós, nem de interferir naquilo que é nosso, especialmente no maior patrimônio que temos, que é a nossa alma. Pai querido, nesta hora, nós colocamos essa reunião que vai acontecer agora, que o Senhor capacite cada um que vai participar, que as suas mentes, seus corações estejam voltados para o objetivo maior, que é a tua obra. Que os interesses mesquinhos, que muitas vezes afastam-nos da tua presença, seja removido dos nossos corações. E que nós possamos estar focados naquilo que é real, naquilo que é permanente, naquilo que é eterno, porque as demais coisas são passageiras. Pai querido, abençoe quem vai dirigir essa reunião. E que tudo que for comentado seja pautado pela tua graça. Tudo que for falado seja inspirado pelo Senhor. E que o amém da tua parte seja o aval nesta reunião. Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo estudo desta noite. Queremos colocar a vida desses irmãos que ficaram até esse presente momento. Que o Senhor possa recompensá-los na medida de cada uma das suas necessidades. Nós oramos agradecido por tudo, Pai, te glorificando e te exaltando como nosso Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas. Oramos a Ti na mediação e no poder, que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém. Obrigado, Amém. pastor Juliano. Deus o abençoe grandemente, meu amado. Amém. Irmão Marcílio, por favor. O link da outra sala externa já está na sala atual. Eu vou dar um tempo para os irmãos pegarem esse link para poder já ir para outra sala. Eu já estou lá e nós estamos encerrando. Peraí, o irmão Marcílio, você já está na sala interna nova? Ainda não, calma. Eu tenho que sair daqui para mim ir para outra. Eu não consigo então, ir em duas salas. Publique aqui, por favor, a nova sala, irmão. Ok. Aqui na interna, e aí a externa, os irmãos lá já tem, né? Eles já podem ir entrando, né? E vamos tentar entrar bem rapidinho para não... Ô Marcílio. Oi. Manda para mim pelo Skype, quem sabe que eu consigo um milagre aqui e consigo entrar. Mando. Eu vou dar uma futucada aqui, não custa nada. Manda um instantinho só. Rogério, o link está aí. Rogério, André, o link está aí. Ok. Agora, se vocês puderem... Bom, irmão Marcílio, vamos ficar eu, o Fabiano e o André na interna. A gente teria que convidar mais alguns para aproveitar para entrar na interna, né? Não tem problema, a gente manda o link lá pela sala. Depois, agora né? Tá bom, fechado, então. Vou copiar aqui já.
Irmão André, não esqueça, copie esse novo link já, irmão Fabiano, e aí já vamos para lá. Tá bom, irmão Marcílio, por mim, né? Se os irmãos já copiaram aí, pode fechar, e eu estou indo para lá. Ok. Seu novo. O pessoal já está entrando aí.